paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia por todos os meus pecados, tanto em pensamentos, atos ou palavras, pedir perdão ao Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, pedir perdão ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a Deus o milagre, a proteção, os livramentos de Deus sobre a nossa vida, a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, a proteção, os livramentos vêm de Deus. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus todos os dias, para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, orar a Deus todos os dias pedindo o milagre de Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo o sobrenatural de Deus sobre todas as nossas famílias. Precisamos de Deus todos os dias, glória a Deus, aleluia. Precisamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o auxiliador, consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, ensinou. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é o único Senhor e Mestre para nos ensinar. Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aquele que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. O próprio Deus Pai deu para o Filho todo o poder e toda a autoridade. Por isso, amados, quando nós oramos sempre no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus o agir de Deus, para que Deus venha quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo todas as fortalezas satânicas, todas as opressões do diabo. Quantas e quantas opressões são lançadas contra o povo de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem mais orar, não conseguem mais buscar a presença de Deus, porque existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E o inimigo, ele tenta sufocar a igreja, como já preguei em várias pregações, várias vezes eu já falei que o inimigo, ele tenta matar, roubar, destruir, aonde a Bíblia também diz em Mateus 24, se eu não me engano, que diz que, se possível, Satanás irá tentar enganar até o povo escolhido de Deus. Por isso que nós vemos, amados irmãos, tantas denominações religiosas aonde deixaram brechas, frestas, para que o inimigo viesse entrar e se instalar. Por isso que nós vemos várias denominações religiosas aonde o inimigo conseguiu entrar e se instalar nestas denominações religiosas através das heresias, dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, aonde nós vemos em muitas denominações religiosas a idolatria sendo pregada, ensinada, a superstição através de amuletos, objetos, o ocultismo, práticas que nasceram na feitiçaria, na bruxaria,
Nós vemos várias nações que deixaram brechas, frestas, para que o inimigo viesse entrar e se instalar nestas nações religiosas. Muitos poderão falar: pastor, está escrito na Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Exato, correto, é isto mesmo, amados. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não era idólatra, não adorava imagens, ídolos e esculturas, mas sim pregava contra estas coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tinha ali a superstição, não ensinava a superstição através de amuletos. Jesus, quando enviou os apóstolos de 2 em 2 para expulsar os demônios e para curar os enfermos, Jesus não deu uma sacola de amuletos e objetos para que eles viessem operar milagres através desses amuletos, porque Jesus não ensinava a superstição. Amados, é através das coisas condenadas por Deus que o inimigo opera e trabalha, através do pecado, das heresias, dos falsos ensinamentos. Quantas nações religiosas trouxeram várias práticas que nasceram na bruxaria, na feitiçaria, no satanismo, para dentro das suas nações religiosas. A prática do círculo, das correntes, das sessões, do descarrego, das fogueiras. Tantas práticas que nasceram no ocultismo e foram trazidos para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que iria vir sozinho estas práticas? Amados, quando a pessoa pega uma prática das trevas, uma prática do inimigo e traz ela para dentro da igreja, ela deixou uma brecha, uma fresta. Um pastor pregava que o inimigo entra pelas frestinhas e ali ele vai se instalando em várias nações religiosas centenárias. O inimigo conseguiu se instalar porque o pecado, as heresias, eu não falo sobre costume de roupas, de alimentos ou de dias, estou falando sobre práticas das trevas, porque Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, Ele é a nova aliança. Amados, nós vemos hoje muitas nações religiosas tratando Jesus como um Deus insuficiente, como um Deus menor, como um Deus medíocre. Quando uma nação religiosa trata Jesus desta maneira, será que esta nação religiosa é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo primeiramente trata Jesus com respeito, com entendimento, entendendo o que Jesus é. O que Jesus é para muitas nações religiosas? Para muitas nações religiosas, Jesus Cristo é um Deus menor, é um Deus fraco, é um Deus insuficiente, é um Deus que não opera mais milagres, mais maravilhas, é um Deus que tem um nome inesquecido, fraco. Por quê, amados? Em muitas nações religiosas não existe mais milagre, não existe mais cura, não existe mais profecia, não existe mais revelação, não existe mais poder. E Jesus falou na palavra de Deus que em meu nome vocês expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nós temos que entender que Jesus Cristo, como diz em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não mudou. As pessoas podem mudar, o entendimento das pessoas podem mudar, mas Jesus é o mesmo.
O mesmo que operava milagres é o mesmo que opera milagres hoje, porque a palavra diz que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Amados, a necessidade do crer, se creres verás a glória de Deus. Por que muitas pessoas em muitas denominações religiosas não veem mais a glória de Deus? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Hoje nós vemos várias denominações religiosas querendo colocar outros mediadores e mediadeiras no lugar do Senhor Jesus Cristo. Muitos não respeitam mais a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tratam Jesus de forma medíocre, de forma lamentável. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo que crê em Jesus, que Ele é o único Senhor e Mestre, o único cabeça da igreja, o único Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Deus forte, como diz em Isaías, Deus todo-poderoso, como diz em Mateus. As igrejas que tratam Jesus de forma medíocre, as igrejas que tratam Jesus como um Deus fraco, menor, insuficiente, já abriram as suas portas para Satanás e os demônios. Por isso que nós vemos, amados irmãos, quantas denominações religiosas que começaram no poder, começaram na profecia, na revelação, na cura, no batismo com o Espírito Santo, e hoje o que nós vemos nestas denominações são escândalos e mais escândalos, adultérios, prostituições, corrupções, pecado. O que nós víamos antes, hoje vemos ao contrário. Por quê? Enquanto a igreja buscava a presença de Deus, se santificava, buscava a santificação de Deus, era fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo, nós víamos uma igreja protegida, uma igreja que as portas do inferno não iriam prevalecer. Mas quando a igreja parou de ser fiel e introduziu práticas, costumes, ensinamentos que não vieram do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno prevaleceram, não contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas contra a igreja que dia a dia nega o Senhor Jesus Cristo e o seu poder. O apóstolo Paulo, ele disse na palavra que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus. Quantos trocaram o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo poder do evangelho das imagens, dos ídolos, das esculturas, dos amuletos, dos objetos, das entidades? Trocaram o poder do evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: eu me admiro que tão cedo vocês trocaram o evangelho que receberam por outro evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: mas não existe outro evangelho, mesmo que venha um anjo do céu e venha anunciar outro evangelho que seja anátema. Ele avisa, e ele diz que aqueles que pegarem outro evangelho a não ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas debaixo de maldições, porque se envergonharam, trocaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo evangelho idólatra, pelo evangelho supersticioso,
pelo evangelho ocultista, trocaram o evangelho de Jesus, trocaram os ensinamentos de Jesus. Amados, toda ação provoca uma reação, toda ação provoca uma reação, e esta reação vai provocar uma consequência. Toda escolha vai ter uma consequência. As pessoas não acham que vão adorar imagens, ídolos e amuletos e vai ficar tudo tranquilo, tudo numa boa. As pessoas não acham que vão adorar, buscar, cultuar a entidades, demônios e vai ficar tudo numa boa. As pessoas não acham que vão tratar Jesus como um Deus menor, um Deus insignificante, um Deus insuficiente e vai ficar tudo numa boa. Não dá nada, pastor. Se eu fizer um círculo, como as bruxas faziam, uma prática das correntes, sessões. A Bíblia, quando fala em correntes, amados, fala em correntes de água ou sobre correntes que estavam sendo quebradas, correntes de calabouços, de prisões, algemas, sendo quebradas pelo poder de Deus. Deus não faz correntes, Deus quebra as correntes. Aí as pessoas dizem, temos que fazer a corrente 7 dias. Amados, Deus não faz corrente, Deus quebra as correntes. Pessoas seguindo ensinamentos ocultistas, que nasceram no ocultismo, a superstição, a idolatria, entrando em várias denominações religiosas. Vocês acham que tudo iria ficar numa boa, tranquilo? Amados, quando uma denominação religiosa rejeita o evangelho do Senhor Jesus Cristo, troca os ensinamentos de Jesus por outros ensinamentos, rejeita a nova aliança de Jesus Cristo, consequências irão vir. Consequências irão vir. Por isso que nós vemos tantas denominações religiosas naufragando na fé, e muitos tentando tampar o sol com a peneira. Pastor, você é louco, você é muito fanático. Amados, não sou fanatismo, não é costume de roupas, não é costume de alimentos, não é costume de dias. Eu estou falando sobre ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando sobre a nova aliança do Senhor Jesus Cristo, como diz no livro de Hebreus, que se a antiga aliança estivesse ainda adiantando, não seria necessário fazer uma nova aliança. E a Bíblia diz que a nova aliança é melhor que a antiga. A segunda é melhor que a primeira. Mas é preciso crer na palavra de Deus. Eu não estou tentando dizer sobre que Jesus é maior que o Deus de Israel. Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Mas primeiramente ele honrou sempre o Pai. Ele disse, creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou, porque a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, sobre honrar o Pai. Jesus honrou o seu Pai, e o seu Pai honrou a Jesus. Nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que não é como muitas denominações religiosas, seitas, que ficam tentando, Jesus é menor, Jesus é o Deus menor. Deus menor é o diabo, amados.
tem que ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Cada vez que você chamar Jesus de Deus menor, você está chamando Jesus de diabo. Será que uma denominação religiosa que chama Jesus de diabo é uma religião de Deus? Qual Deus? O Deus de 2 Coríntios 4:4. E milhões de pessoas, milhares de pessoas no Brasil seguem estas seitas religiosas, confiam nelas e entregam a sua alma a estas denominações religiosas. Como é que uma pessoa pode entregar a sua alma a uma denominação religiosa idólatra? Como é que a pessoa pode entregar a sua alma a uma denominação religiosa ocultista? Como é que a pessoa pode entregar a sua alma a uma denominação religiosa supersticiosa? Tem que entregar a sua alma a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como diz em Atos 4:12, não existe outro nome, nem no céu, e nem lugar nenhum, nem na terra, e nem em qualquer outro lugar, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Tratar Jesus com desrespeito não é servir a Deus. Não é servir a Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aonde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, é o momento de refletir, é o momento de examinar, é o momento de meditar, seja o nome que você quiser, mas parar, pensar o jeito que nós estamos tratando o Senhor Jesus Cristo. Em João 14:6 diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Será que você, desrespeitando, humilhando, chamando Jesus de diabo, de Deus insuficiente, medíocre, você vai chegar até Deus? É preciso refletir sobre isso, amados. Você não vai chegar até Deus através da placa religiosa, através da denominação religiosa. Você vai chegar a Deus através de Jesus Cristo, tratando Ele com respeito, tratando Jesus como Ele deve ser tratado, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor e Mestre, cabeça da igreja, com respeito. É preciso pensar sobre isto, refletir sobre isto. Quem é o seu Salvador? A sua denominação religiosa ou Jesus Cristo? Quem é o seu Salvador? A sua religião ou Jesus Cristo? É preciso pensar sobre isto. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Que Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que o Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos guardar e nos livrar de todo mal, queimar e destruir todas as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todas as opressões satânicas, todas as contrariedades do diabo, que todo mal venha a ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo todo mal. Eu peço a bênção, eu peço a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra, a proteção, os livramentos de Deus sobre a minha casa, minha família, sobre todas as famílias de todos os amados irmãos no Brasil e fora do Brasil que escutam esta oração. Que o milagre venha entrar na sua casa, o milagre do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Milagre do entendimento, do abrir os olhos espirituais, de abrir os ouvidos espirituais, porque muitos estão cegos, muitos não conseguem ouvir. Que as pessoas venham, glória a Deus, aleluia, receber de Deus o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país. Que Deus venha quebrar todas as correntes do inferno e derrubar todas as muralhas do diabo. Venhamos voltar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos, errantes. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão orando uns pelos outros. Vamos continuar orando, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, eu estou orando na minha casa, não tenho um estúdio para orar, e às vezes vai ter um barulho, não tenho um lugar com isolamento contra barulho, mas estou fazendo o que eu posso, conforme eu posso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não importa onde vocês estão orando, amados. Aqueles que tiverem um estúdio com isolamento acústico vão poder fazer uma oração, digamos, com mais requinte. E os que não podem, orem em casa, orem no centro. Não importa se tem um barulho de ônibus, de carro, um cachorro acuando, ou de repente ali alguma coisa caindo no chão, dando barulho, não interessa. O importante é orar. Deus está olhando a nossa vontade perante Deus, a nossa vontade de orar sem cessar. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.